Bom dia para todos. Vamos então começar a leitura. Evangelho de Marcos é o nosso texto que está sendo estudado já há meses. Estamos mergulhando em temas importantes do Evangelho de Marcos e eu convido você então a ler comigo do verso 15, quer dizer, do capítulo 15, do verso 1 ao 15. Seu óculos está torto. Minha mulher veio aqui para dizer que meu óculos está torto. Peraí, pronto, melhorou? Show? Então vamos lá. Marcos 15 diz assim: De manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes, com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu o dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente: Você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada e Pilatos ficou impressionado. Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu solte a vocês o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então que farei com aquele a quem vocês chamam rei dos judeus? Perguntou-lhes Pilatos. Crucifica-o, gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais, crucifica-o. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Vamos orar? Vamos pedir a direção de Deus para o nosso estudo hoje. Senhor Deus, Pai querido, obrigado por mais uma semana de vida. Obrigado, Senhor, por mais um dia em que podemos nos debruçar sobre Tua palavra. Alguns já estão no trabalho, outros a caminho do trabalho, outros em casa trabalhando, mas estamos ligados aqui agora, Deus, na Tua voz, naquilo que o Teu Espírito tem para falar aos nossos corações. Que seja uma palavra não só de conforto e consolo, mas acima de tudo, Deus, de desafio e de ação. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que a partir desses estudos possamos crescer na semelhança com Jesus Cristo. Oramos agradecidos e desejosos do Senhor. Em nome para a glória de Jesus. Amém. Gente, como eu falei, nós estamos chegando já no final do Evangelho de Marcos, que tem sido o nosso estudo temático já há meses. A gente não está fazendo verso por verso, a gente está, sim, seguindo a ordem da narrativa do Evangelho de Marcos, mas escolhendo alguns temas. Então, praticamente debruçamos muitos estudos em cima de cada capítulo do Evangelho, não necessariamente esgotando o capítulo, mas abordando temas muito relevantes e interessantes em cada um desses capítulos. Está tudo salvo aí no IGTV, no YouTube da igreja. Então você tem acesso a um vasto material, quem sabe vir um livro. Eu estou gostando muito do conteúdo que nós temos produzido juntos, eu estudando aqui, você me dando o feedback daí, Deus nos abençoando com a riqueza da sua palavra. E hoje a gente começa então propriamente os eventos da paixão de Cristo, o momento em que os líderes religiosos que haviam prendido Jesus no jardim do Getsêmani, que era ali no pezinho do Jardim das Oliveiras, eles então passam a noite com Jesus no calabouço da prisão lá da casa do sumo sacerdote. E agora o texto aqui começa no capítulo 15 dizendo que de manhã cedinho entregam Jesus a Pilatos. E é interessante, vamos começar então estudando, porque diz aqui que de manhã cedo eles entregam Jesus a Pilatos, eles amarram Jesus e o entregam a Pilatos. Veja só, vamos pensar em dois tribunais aqui, o tribunal religioso
e o tribunal civil. O tribunal religioso é esse no qual Jesus ficou detido durante toda a noite. Ele ficou numa prisão específica da casa de Caifás, ou do palácio da liderança religiosa do Sinédrio. Ficou detido ali e ali não havia acusação plausível para que os romanos de fato castigassem o preso. Porque no tribunal religioso não se conseguiu condenar Jesus por blasfêmia, por quebra da lei. Não era a partir daí que os líderes religiosos teriam o apoio da multidão ou de Roma para crucificar Jesus. Então, é bastante significativo que o texto aqui diz que ao amanhecer, eles então desistem de terem Jesus na prisão do tribunal religioso e levam Jesus agora para um outro tribunal que é o civil. Pilatos era o governador romano sobre toda a região da Judéia, que era aquela região do sul do Estado de Israel, onde hoje é o Estado de Israel. Então, Pilatos representa os interesses romanos que na época dominavam política, econômica e militarmente toda a Palestina, o mundo conhecido da época, e sobre aquela região Pilatos mandava. Então olha que interessante, não podendo condenar Jesus por sua conduta, digamos, religiosa, por sua coerência com a palavra, por sua sabedoria em viver com profundidade o que Deus lhe requeria enquanto judeu que era, eles agora o colocam nas mãos do poder civil para que então ali ele fosse condenado não por blasfemo, mas por traidor do regime de Roma. Outros evangelistas, eles vão traduzir esse momento dizendo que as acusações dos judeus, a Jesus frente a Pilatos é que ele incitava o povo a não se submeter a Roma, a não pagar impostos a Roma. Mentira, acusações descabidas, mas eram os únicos argumentos que agora lhes sobravam para que justificasse a entrega daquele preso ao poder público de Roma. Percebe a artimanha? E aí o Pilatos então pega e faz uma pergunta muito emblemática para Jesus. Uma pergunta que faz assim: você é rei dos judeus? Você é o rei dos judeus? A gente vai ver ou vai lembrar que durante todo o ministério público de Jesus, o que ele fez curando enfermos, libertando cativos, pregando o amor, a reconciliação, anunciando um reino de paz, de justiça, de reconciliação entre os seus integrantes, isso com as simples ações de Jesus, se é que foram simples, mas com essas meras ações de Jesus, ele já anunciava que sim, ele dava um sim para essa resposta. Eu sou o rei. Mas o interessante é que aqui Jesus não responde de maneira direta, afirmativa. Jesus responde assim: tu dizes. Quem está dizendo que eu sou rei é você. E isso tem muito a ver com esta forma de Jesus se autodeclarar rei. Não foi da boca para fora, não foi como, por exemplo, na história da monarquia de Israel, os filhos de Saul, diante da morte do pai, se autoproclamaram rei, ou o filho de Davi, Absalão, se autoproclamou rei, querendo tomar o lugar do pai. Não foi com uma autoproclamação, foi apenas deixando que as pessoas constatassem as evidências de sua ação mundo afora. Então, quando Pilatos chega e pergunta: tu és o rei de Israel? Eu queria que você transpusesse essa pergunta agora pelos séculos e chegasse aqui no século 21. Transpusesse essas perguntas dos limites, essa pergunta dos limites geográficos e chegasse com ela aqui agora, dentro da sua casa ou ainda mais precisamente dentro do seu coração. A pergunta é: Jesus é o rei da sua vida? Ele não precisa aparecer para você com uma voz de tom grave, retumbante e inequívoca, dizendo eu sou o rei, me obedeça. Não, basta a gente buscar conhecê-lo nos evangelhos.
E quando a gente busca conhecer a Jesus nos evangelhos, lendo não só o que ele fez, mas o que ele ensinou e o que foi dito a respeito dele e como ele foi a essência do Deus encarnado, como Paulo ensina aos Colossenses e aos Filipenses, quando a gente tem acesso a tudo isso, a resposta só pode ser uma: sim, Jesus é o Rei. Não só foi o rei na época em que inaugurou o reino de Deus na Palestina do século I, como continuou sendo o rei ao longo de toda a história, sentado no trono à destra de Deus Pai, e hoje é o rei da minha vida. Então Pilatos pergunta: tu és o rei dos judeus? Jesus diz: tu o dizes. Ele responde de uma maneira afirmativa, porém não autoimposta. Afirmativa, porém não direta. Ele não precisa de palavras para confirmar quem ele é. A sua vida e agora, no século XXI, a sua história confirma para nós que ele continua sendo o rei. A resposta a essa pergunta de Pilatos não é para ser dada por Jesus mais. Ele já consumou a obra momentos depois desse julgamento aqui na cruz do Calvário. A resposta agora é para ser dada por mim e por você. Ele é o rei, não apenas mais dos judeus, mas da sua vida. Nesse início de semana é importante você pensar nesta pergunta de Pilatos e na resposta de Jesus, que agora precisa ser uma resposta nossa. Por quê? Se você diz, e eu imagino que diga, se você está logado comigo aqui, eu imagino que você tenha interesse e em algum momento reconheça que Jesus é o rei. Então, se você afirma positivamente que Jesus é o rei, então as evidências desse reinado dele sobre sua vida precisam se tornar cada vez mais claras. Um rei tem a palavra final nas decisões dos seus súditos, no rumo do seu povo. Quem tem a palavra final nas decisões que você precisa tomar? É o seu ego? É o seu ventre? Eu digo ventre porque é uma linguagem bíblica de onde vêm as nossas vontades e paixões, ou mais diretamente os nossos apetites. São os seus apetites que ditam as palavras finais para as suas tomadas de decisão. Porque se forem, e sejamos honestos, a gente pode apenas dizer da boca para fora que Jesus é rei, mas não estaremos afirmando uma verdade, absolutamente. Percebe a importância dessa pergunta? Pilatos perguntou lá: tu és o rei? Hoje esta pergunta ecoa dizendo: Jesus é de fato o rei, não mais dos judeus apenas, mas da minha própria vida? E assim como Jesus não precisou dizer sim, eu sou, por favor acredita em mim, receba o meu reinado, ele não respondeu assim. Ele simplesmente deve ter olhado para Pilatos, para as multidões, e olha para nós que conhecemos os evangelhos e diz: decidam por vocês, vejam o que eu já fiz, vejam o que eu conquistei e recebam o meu reino e o meu reinado e a minha regência sobre a sua vida. Amém, queridos? Essa é uma primeira reflexão imprescindível para nós nesta pergunta. E aí o texto continua dizendo que os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Essa é uma versão bem reduzida que Marcos faz das outras traduções dos evangelhos, que dizem, eu vou repetir mais especificamente: não podendo acusá-lo de blasfêmia, levaram-no a Pilatos para acusá-lo de traição, dizendo que incitava o povo a se rebelar contra Roma e a não pagar os impostos. Tá? Toda essa narrativa está inserida aqui no verso 3. E então Pilatos pergunta novamente, alerta Jesus de que ele está sendo acusado de muitas coisas. Verso 5, Jesus não respondeu nada e Pilatos ficou impressionado, claro. Tinha que se impressionar, porque Jesus mantém um silêncio, como quem diz assim: eu não preciso me defender. As minhas ações, a minha vocação, a minha história que vai ficar marcada, ela fala por si só. E a gente precisa mais uma vez considerar os nossos corações.
Em muitas vezes, vamos fazer uma outra observação aqui, nós seremos acusados de coisas que a gente nem precisa se defender, porque Deus sabe quem somos e as pessoas que conosco convivem conhecem a verdade a nosso respeito. Às vezes, se a gente precisa se defender muito e dar muita justificativa, desconfie que pode ter culpa no cartório, como diz aí. Então, importante a gente olhar para essa postura de Jesus e tentar colocar essa postura para a gente. Sabe, às vezes podem falar coisas a seu respeito, o que falarem a seu respeito pode até custar as consequências de uma calúnia. E isso é triste, isso é uma injustiça. É o mundo que a gente vive, um mundo de injustiças. Agora, o que Jesus fez? Jesus disse assim: eu não preciso me preocupar com a minha reputação, porque eu passei a minha vida cuidando do meu caráter. Eu não preciso defender a minha reputação, porque Deus estabeleceu o meu caráter e Ele sabe quem eu sou. Sabe, uma vez eu me lembro que uma pessoa chegou para mim diante de uma situação determinada e disse assim: Mário, eu lhe conheço há 20 anos. E o que essa pessoa estava me dizendo nas entrelinhas era: não importa o que se diga, eu sei quem você é. E aquilo foi tão reconfortante, uma injustiça estava prestes a ser feita, uma situação do passado irrelevante, que da mesma forma que se levantou, murchou, porque o Senhor conhece o nosso coração e conquanto a gente se preocupe e se dedique em cuidar do nosso caráter, qual seja a nossa fidelidade ao Rei Jesus, Ele afirma a nossa reputação. Então, Jesus manteve silêncio e deixou que as suas ações viessem antes dele e respondessem quaisquer perguntas a respeito de sua integridade moral. Vamos continuar. E aí o Pilatos solta o Barrabás, né? Ele é pressionado pela multidão, ele está querendo soltar Jesus, porque de fato ele não viu motivo nenhum de acusação. Só que a multidão está inflamada pelos líderes religiosos, e quanto mais o Pilatos pergunta, mais a multidão responde: crucifica-o. E no término desse texto, o verso 15 diz, e esse é um versículo que a gente precisa prestar atenção em cada palavra. O verso 15 diz: desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. O erro de Pilatos aqui já está descrito logo no início: desejando agradar a multidão. Essa expressão é uma denúncia das concessões que nós fazemos no nosso dia a dia. Concessão é quando a gente cede a alguma pressão externa e acaba fazendo o que não deveria ser feito. Nós fazemos concessões, às vezes, para manter uma imagem e uma postura. Se estivermos preocupados com a reputação de quem somos, faremos algumas concessões a determinadas expectativas, não é a palavra, a determinadas ordens de Deus para nós, mandamentos de Deus para nós, para manter uma imagem. Vou dar um exemplo claro aqui. Existe um mandamento de Deus: vire a outra face, não retribua o mal com o mal. Mas aí a gente quer manter uma imagem de cabra macho, de gente que não leva desaforo para casa, de alguém sobre quem ninguém vai pisar. Aí a gente faz uma concessão, a gente cede em obedecer esse mandamento e aí revida, não dando a outra face, mas batendo na face do agressor. É isso que eu chamo de concessão. E a gente faz isso pressionado pelas expectativas dos outros. A gente vive numa sociedade em que os outros nutrem expectativas de que o forte é aquele que sempre revida. O forte e o bem-sucedido é aquele que não deixa que manchem a sua honra. E eu tenho certeza que tem gente ouvindo e talvez pensando e matutando: ué, mas não é isso mesmo? O certo não é esse? A imagem do forte é aquele que revida, que não leva desaforo, aquele que se mantém sempre na crista da onda.
A gente pensa de maneira afirmativa porque nós estamos encharcados com esses valores da nossa sociedade competitiva, da nossa sociedade que confunde poder com força, sucesso com projeção pessoal, quando na verdade, no reino de Deus, poder não tem a ver com força e nem é conquistado pela violência, mas tem a ver com amor ao próximo e é conquistado por atitudes de serviço abnegado. Gente, que utopia, não é? Parece um sonho, parece irreal, mas quando a gente se deixa levar pelos valores desta sociedade, que é uma sociedade marcada pelo pecado, aí a gente acaba fazendo o que Pilatos fez aqui. Diz o texto que ele cedeu às pressões das multidões e acabou fazendo o que não era para ter sido feito. Por isso que eu digo que este verso 15, que diz exatamente desejando agradar a multidão, é um verso que me denuncia, que nos denuncia nesta nossa inclinação que temos de ceder às pressões externas e acabar fazendo o que não deveríamos estar fazendo, porque isso é o que o outro espera, é a pressão da sociedade e da cultura que nos circunda. E olha o que é que o Pilatos faz. Em último caso, Pilatos manda crucificar Jesus. Crucificar Jesus foi o maior erro de Pilatos. Só que olha o interessante aqui. Este erro de mandar matar um inocente, o Filho de Deus, foi cometido por força da pressão externa das multidões. Querendo agradar as multidões, mandou crucificar Jesus. Agora, olha como começou esse erro. Diz aqui o texto, eu vou repetir, por isso que eu falei que é importante prestar atenção em cada palavra. Diz assim, querendo agradar a multidão, Pilatos, 1. Soltou-lhes Barrabás. 2. Mandou açoitar Jesus. E 3. Entregou-o para ser crucificado. Você percebeu aqui uma crescente? Primeiro ele solta Barrabás. Era o que as pessoas queriam, porque os líderes pressionaram pela soltura de Barrabás para que Jesus continuasse preso. Então Pilatos diz o seguinte, a multidão está pressionando e eu tenho que fazer algo para reagir a essa pressão e me mostrar favorável a ela. Aí ele faz uma primeira coisa aparentemente inocente, soltou Barrabás. Era o costume da Páscoa. Pela festa da Páscoa, o costume era que se houvesse misericórdia sobre algum preso, como Deus havia tido misericórdia na ocasião da Páscoa, do povo judaico, libertando eles do Egito. Então era o costume. Aí o Pilatos faz o que a multidão esperava, mas num nível assim ainda ínfimo, solta Barrabás. Aí isso não responde aos anseios da multidão que continuam pressionando. Aí ele vai e entrega Jesus para ser açoitado, não morto. Nos demais evangelhos, você vai lembrar, porque aqui Marcos ele é muito resumido. Nos demais evangelhos, Jesus vai ser açoitado e volta até Barrabás. E Barrabás dá uma nova oportunidade e pressiona o povo de volta para que o povo entenda que tem que libertar Jesus porque ele é inocente. Então esta segunda atitude já é uma crescente, não adiantou ter soltado o Barrabás, ele agora manda açoitar Jesus. Até que a multidão não se dá por satisfeita, a pressão continua e finalmente ele cede a essa pressão e faz o ato mais vil e injusto da história, condenando um inocente à cruz. Por que eu estou dando ênfase neste final do texto que você tanto conhece? Porque para mim, Marcos de maneira concisa, constrói de maneira muito interessante esta forma gradual como às vezes cedemos às pressões, fazemos uma escolha péssima no processo de tomada de decisão, para depois botar a mão na cabeça e dizer como é que eu consegui fazer uma besteira dessa. Foi por pressão da cultura em que eu vivo, da sociedade que exige de mim uma certa imagem a ser projetada, só que você não simplesmente foi lá e de uma maneira estúpida fez a besteira. Começa de maneira gradual. A gente cede à pressão fazendo uma concessão pequena, inocente. Aí a pressão continua, a gente cede mais um pouco, agora comprometendo a nossa integridade moral, mas só um pouquinho a mais.
O Pilatos soltou Barrabás. O Pilatos mandou açoitar Jesus. Até aí Jesus estava vivo. Só que no final das contas, ceder às pressões de uma sociedade marcada pelo pecado, que exige de mim uma imagem a ser mantida, que é totalmente anti-reino de Deus, me leva a uma decisão mais drástica, que no caso do texto foi o Pilatos mandando crucificar Jesus. E no caso das nossas vidas é essa resolução última em que a gente depois se arrepende, bota a mão na cabeça e diz: meu Deus, como é que eu fiz uma besteira dessa? É porque cedendo às pressões externas, eu comecei a ir concedendo devagarzinho, progressivamente, até chegar na besteira. Que tal? Faz sentido isso para você? Eu percebo isso de maneira muito clara nas besteiras que eu faço, nas besteiras que eu vejo muitas pessoas fazendo e que me confidenciam no sigilo do gabinete pastoral. Eu percebo esse padrão. Nós somos pecaminosos, mas não somos estúpidos o suficiente para fazermos grosserias e besteiras grosseiras de maneira abrupta. A gente sempre é seduzido pelo caráter progressivo até chegar na besteira da qual a gente se envergonha e se arrepende. Queridos, então que hoje eu e você possamos refletir nas verdades, perguntas e denúncias que esse texto nos fez. A primeira pergunta de Pilatos, tu és o rei dos judeus? É uma pergunta para nós que nos denuncia. Jesus é de fato o rei sobre nossas vidas? Porque se for, eu preciso destronar um outro rei que está sentado no trono do meu coração, que são os meus apetites, o meu ego. E neste final aqui, a atenção para essas escolhas mal feitas, frutos de pequenas concessões que a gente vem fazendo ao longo de dias, de semanas, de meses, por força das pressões externas que nos cobram. E aí a gente acaba chegando na estupidez da escolha derradeira, mal feita, da qual nos arrependemos, mas da qual podemos receber o perdão do Senhor, se dela de fato nos arrependermos, nos quebrantarmos e clamarmos pela misericórdia de Deus. Que o Senhor te dê um excelente dia de reflexão e uma semana de boas escolhas debaixo da regência do Rei Jesus. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, muito obrigado por esse texto de hoje, por esse desafio, por essa denúncia, mas também pela tua graça que diante das nossas falhas nos chama ao arrependimento e nos reposiciona, nos coloca de pé, nos oferece a nova oportunidade de continuarmos a caminhada. Obrigado, Senhor, por essa verdade. Eu oro para que nossas vidas encontrem recomeços, forças, esperanças nesses dias difíceis, que tenhamos convicção de que muitas das vezes, se não todas, não precisamos nos preocupar em sair em defesa própria. Basta seguirmos a tua palavra, basta vivermos como o Senhor viveu e o Senhor fará justiça por nós. É assim que cremos e é desse jeito que queremos viver. Te pedimos assim, Deus, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém.